começar a gravar aqui. Pronto, está gravando. Então, mais uma vez, bom dia. Tem 24 pessoas na sala. Ninguém tem coragem de ligar o microfone e dar um bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Pedro Henrique. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu tentar botar aqui para me ver mais alunos. Pronto. Bom dia, gente. Estão descansados? Quem aqui já conhece a UFESA? Caraúbas, quem já foi no campus? Eu já fui lá. Só Raila? Raila? De assistir uma semana de aula ainda. Ah, tá, porque o semestre passado começou em março, né, e parou, então vocês assistiram. Quem foi a primeira semana assistiu, não é isso? Exatamente. Foi. É verdade, os alunos não conhecem nem Caraúbas ainda, eu imaginando. Mas tem muita gente que eu acredito que não conheça mesmo, que está fazendo aí e nunca foi lá. Vamos lá. A nossa disciplina é a disciplina de expressão gráfica, certo? Primeiro dia de aula, em aulas normais, né, que agora o nosso normal é assim, mas em aulas anterior à pandemia, eu sempre conversava com os alunos, perguntava nome, de onde é, qual a engenharia quer fazer, certo? E eu queria fazer isso aqui, mesmo que no virtual, para mim poder ter uma ideia, certo? Como que são meus alunos. Então, eu vou começar pela ordem que está aparecendo aqui por mim. Elis Maria. Elis, você é de onde? E pretende fazer que engenharia? Sou de Caraúbas e ainda não sei qual engenharia vou fazer. Realmente saber qual engenharia está muito complicado, né? Que se ainda não tiver a vivência. Realmente é verdade. Gustavo. Oi. Sou da Paraíba, Santa Luzia, e eu quero elétrica. Elétrica. É a cidade da gasolina barata, né, Santa Luzia? R$5. 5 e pouco. Tá barato, aqui tá quase 6. Eu moro em Mossoró. José Vinícius. Bom dia. Eu sou de São Bento, Paraíba, e pretendo fazer engenharia elétrica. Eita. Ah, me diga uma coisa. Tem algum repetente? Ó, aqui todo mundo pós-fera. Opa. Tem um repetente? Leonardo? Não. Não. Certo, vamos continuar. Débora, você é de onde? Eu sou de Caraúbas e ainda não sei a engenharia que eu quero fazer. Ah, ótimo. Raila. Raila. Mas você pode me chamar de Clara, viu? Também que eu respondo. Pronto, Clara. Que é mais fácil. Oi, gente, bom dia. Eu sou Raíla e eu sou de Apodi. E eu estou em dúvida em fazer ou engenharia elétrica ou mecânica. Ainda vou decidir. Certo, Raila. Eduarda. Bom dia, Eduarda. Sou de Apodi e quero fazer engenharia civil. Civil. Ana Paula. Eu sou de Catolé, na Paraíba, e pretendo fazer civil também. Certo, Catolé é cidade boa, carnaval bom. Passei muito. André. Bom dia, eu sou do Ceará, Tabuleiro do Norte, e pretendo fazer engenharia mecânica. Mecânica. Pedro Henrique. Bom dia. Pedro Henrique, mas pode chamar de Pedro ou Henrique. Atualmente eu estava mais puxado para a área de engenharia mecânica, né? Mas devido a alguns acontecimentos, estou direcionando mais para a elétrica. Certo, Pedro ou Henrique.
Joilson. Bom dia, eu sou daqui de Caraúbas mesmo e eu tenho pretensão de fazer engenharia mecânica. Lucenila. Sou de Florânia e pretendo fazer civil. Certo. Francisco Vitor, digite aí de onde você é e qual engenharia você quer. É de Mossoró. Que é mecânica. Eita, de Mossoró, tendo que achar aula em Caraúbas, ou porque você é de Caraúbas mesmo, você se matriculou você é de Mossoró mesmo, da UFESA Mossoró, porque se matriculou em Caraúbas, ou você é da UFESA Caraúbas? Sim, você mora em Caraúbas, né? Certo. Leonardo. Sou de Belém do Brejo Cruz, na Paraíba, divisa com Patu e pretendo fazer engenharia elétrica. Elétrica. Joelle. Oi, bom dia, eu sou de Recife, Pernambuco, e pretendo fazer engenharia da computação. Veio de longe, hein, Joelle? Sim. Vai estranhar quando começar a morar em Caraúbas. Sabrina. Bom dia, eu sou do Ceará e não sei que engenharia vou fazer ainda. Certo. E Caio? Caio Everton. Né? Ah, tá. É porque tem dois Caio na sala, eu sei que o outro é... Bom, eu sou daqui de Caraúbas mesmo, e eu estou na dúvida entre fazer engenharia elétrica ou engenharia da computação, porque engenharia da computação é meio longe para ir fazer. Eu estou nessa dúvida ainda. Certo. Gente, só consigo ver 16 pessoas. Quem não está aparecendo aqui na tela para mim, pode falar. Os próximos. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho como aumentar. Olhem, pessoas. Agora eu consigo ver mais. O último que eu perguntei foi Caio, não foi? Estou vendo todo mundo agora. Foi Caio o último? Foi. Agora, Dalisson. Eu sou de Catolé e não tenho nada certo a respeito da engenharia ainda, não. Certo. Vitória. Bom dia, eu sou de Paulistana, Piauí e pretendo fazer elétrica. Elétrica. Rafael. Rafael Gomes. Acho que é Gomes. Gomes, não dá para ver. Sou de Santa Cruz, Paraíba, pretendo fazer engenharia elétrica. João Luiz. Bom dia, eu sou aqui de Caraúbas mesmo e pretendo fazer engenharia civil, cursar. Civil. Wilgner. Bom dia, eu sou de Jaguaribe, Ceará e mecânica. Mecânica. Letícia. Bom dia, eu sou de Belém do Brejo, Paraíba e eu quero fazer mecânica. Indira. Bom dia, sou de Patu e ainda não sei a engenharia. Certo. Depois de Indira, Kennedy. Bom dia, eu sou de São Bento da Paraíba e ainda não decidi a engenharia que vou fazer. Certo. Eu vi que a maioria das pessoas são da Paraíba. Pelo menos foi o que me pareceu aqui, que a maioria é da Paraíba. E do Rio Grande do Norte a gente tem pessoas de Apodi, só uma de Apodi, né? Várias pessoas de Caraúbas
né? Vários de Caraúbas, algumas, acho que 2 pessoas de Patu, mas a maioria é Paraíba, né? Pelo menos foi o que me pareceu. E também, assim, tá bem diferente, porque sempre quando eu vou perguntar, mais de 50% da turma quer engenharia civil, civil. E aqui não, foi bem, quem sabe, né? Foi bem diversificado. Muita gente querendo elétrica. Vamos ver quando começar presencial, se não vai me dar de ideia. Bom, gente, eu fiz isso também para conhecer vocês e para vocês se conhecerem, porque eu acho que muitos aí nem se conhecem, né? Se conhecem aqui, só por computador, não é isso? No presencial, na primeira semana, eu acho que muitos aí não deu para conhecer e fazer amizade. Pelo menos é o que eu acho. É assim ou não? Certeza. Né? Deve ser um negócio muito esquisito, muito esquisito. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo e, pelo menos, esse semestre todo vai ser assim, né? Não sei o próximo. Ok? Então, vamos falar da disciplina expressão gráfica. O que é que vocês acham que é a disciplina de expressão gráfica? Quem quer falar? O que é que vocês acham que vão aprender aqui nesta disciplina? Desenho técnico. Muito bem, Vinícius. Gente, teve alguém que eu fiquei sem perguntar o nome, de onde é e qual engenharia quer fazer? Perguntei a todos, né? Porque às vezes entra um, sai e eu não tenho como controlar. Desenho técnico, o que mais vocês acham que vão aprender? Só desenho técnico? Vocês sabem o que é desenho técnico? Desenho técnico é o desenho, não é o desenho artístico, é o desenho que a gente precisa obedecer normas para poder executá-lo, certo? Então, ele segue as normas da ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, quem trabalha com desenho, tá? Tem que seguir, desenho técnico, tem que seguir as normas da ABNT, ok? Então, é isso mesmo, aqui na disciplina, mas a gente não vai ver só o desenho técnico. A gente vai ver uma parte de matemática também, que é a geometria descritiva, que é ponto, reta e plano. Por que eu tenho que aprender isso em expressão gráfica? Porque para vocês aprenderem o desenho técnico, vocês têm que ter um embasamento, uma visão espacial, ou seja, é olhar para um objeto e saber projetar esse objeto em um plano, certo? Por isso que aqui vocês vão ter que iniciar a disciplina, a primeira prova vai ser com desenho técnico, ou vai ser com geometria descritiva, ok? Então, eu vou colocar aqui para apresentar uma introdução à disciplina. Vocês estão vendo? Sim, professor. Sim. Mais uma coisa que eu peço para que quem não tenha o meio da UFES faça. Por quê? Porque quando eu estou apresentando, só aparece para mim a tela, certo? Então, se algum aluno entrar e não tiver o e-mail da UFES, eu tenho que autorizar, né? Ele não entra direto na aula. E aí ele vai ter que ficar esperando eu terminar de apresentar para poder entrar, ou seja, ele pode perder a aula. Então, quem não tem o e-mail com @ufesa, providencie, certo? Vamos lá, expressão gráfica. Meu nome é Daniele Formiga, tá? Eu sou formada em agronomia, engenharia agronômica. Professora, como é que você vai dar aula de desenho e formada em agronomia? Porque meu curso é uma engenharia também. Então, todas as disciplinas que vocês estão pagando do BCT, eu paguei quase todas também lá na agronomia, certo? Por isso que todos os professores de Mossoró são agrônomos, todos os professores de Caraúba são agrônomos e todos os professores de Angico são agrônomos.
Por que que todos são agrônomos? Porque quando abre o concurso, passa agrônomo. Aí vai entender por quê, né? Só em Pau dos Ferros que são arquitetos, porque lá eles têm o curso de arquitetura. Então, eles, no concurso, eles não limitaram a qualquer engenharia, eles limitaram a arquitetura. Uma pessoa terminou de entrar, eu vou ter que parar a partilha para poder autorizar. Só um minutinho. Carísia. Carísia, bom dia. Entrou? Carísia, você não tem o e-mail da UFESA. Então, tente fazer... Pronto, peraí que ela entrou agora. Carísia, bom dia. Carísia? Ela está com problema na internet. Carísia, bom dia. Você não tem o e-mail da UFESA, né? O @UFESA. Então, quando terminar a aula hoje, é bom que você faça logo esse e-mail. Você pode perguntar aos seus colegas como foi que eles fizeram, porque, sim, tem. Então, sempre que for entrar numa aula, tente entrar por aí, com ele, certo? Através dele. Porque eu preciso autorizar para entrar. E quando o professor tá dando aula, que ele apresenta, não aparece. Senão pode acontecer de você ficar sem aula, certo? Isso vai servir para todas as disciplinas, não só para cá. Então, vou voltar a apresentar. Pronto, voltando. Sempre que tem um concurso, né, que abre para a parte de desenho, expressão gráfica, PAC, coloca engenharia. Então, quando coloca só engenharia, pode qualquer pessoa que tenha formação em engenharia, né? Então, Mossoró, Angicos e Caraúba são todos agrônomos. Com exceção de agora, o último concurso, o último que a gente teve, que o professor André saiu de Caraúbas, foi para Mossoró, aí a gente escolheu um engenheiro civil para dar aula de PAC. Então, em PAC tem um professor, né, só PAC, que ele é engenheiro civil, que é o Jennifer, tá? O restante é tudo agrônomo, ok? Então, meu nome é Daniela Formiga, certo? Sou agrônoma, tenho um mestrado e tenho um doutorado pela UFESA. Então, eu sou igual a tia Edna, não sei se quem aí foi aluno de Edna. Eu também sou uma aluna 100% UFESA, ok? Objetivos da disciplina: fornecer técnicas e normas para elaboração de desenho técnico, principalmente o desenho arquitetônico, certo? Então, professora, eu não sei desenhar nada, eu não sei nem para onde é que vai. Eu também não. Para me desenhar, eu preciso ter os meus equipamentos de desenho, que vocês também vão ter que ter esses equipamentos, certo? Então, ninguém aqui vai precisar ter dom, ter habilidade, ser super bem, traçar uma reta reto. Não, precisa ter uma régua para traçar essa reta reta, certo? Vocês vão aprender aqui na disciplina a ler e interpretar desenhos técnicos, ou seja, quando vocês pegarem um desenho, esse desenho feito por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, vocês vão pegar aquele desenho técnico e vão interpretar e vão saber o que significa cada símbolo, cada item que tem ali nele, certo? A disciplina vai também possibilitar condições de desenvolvimento da aptidão e habilidade do campo do desenho, ou seja, com o passar do tempo que a gente pratica, vocês vão ver que aqui na disciplina vocês vão ter que desenhar muito, vão ter que praticar, certo? Vocês começam a adquirir habilidade no desenho. Então, o conteúdo da disciplina foi separado por prova, certo? Então, isso aqui, gente, é uma ementa para vocês saberem o que é que vão estudar aqui. Então, a primeira prova, depois eu vou explicar como serão essas provas, certo? Nós vamos estudar o espaço, objetivos, conceitos, elementos de projeção, que hoje a gente já vai ver isso. Vamos estudar o ponto, tá?
Representação de um ponto no espaço por suas coordenadas descritivas é para planos bissetores e simetria de 2 pontos. Essa parte de simetria de 2 pontos eu vou tirar, certo? Não vamos ver aqui, porque é uma parte mais complicada, mais complexa, e para dar distância eu prefiro tirar. Reta genérica qualquer de perfil, os pontos notáveis de uma reta qualquer e de uma reta de perfil, e vamos estudar o plano, definições e representações de um plano em EPRA, um plano qualquer. Vamos estudar apenas planos qualquer. Para a nossa disciplina, como ela vai ser dada de forma remota, alguns conteúdos, né, eu e os outros professores, a gente sentou e viu que alguns conteúdos a gente iria retirar da EMEC. Então, vocês vão ver apenas 80% do conteúdo. Por quê? A gente resolveu tirar os conteúdos mais complicados, mais difíceis de entender, para estar estudando uma disciplina remota, certo? Então, retas, posição relativa de 2 retas, vocês vão ver, mas é uma coisa bem abreviada, apenas para poder entender plano, certo? Conteúdos como retas particulares e planos particulares, a gente também retirou, porque eram bem mais complexos, ok? Então, a disciplina a gente vai ver 80% do conteúdo, que é o que permite, certo? É o que permite na UFESA, certo? Primeira prova. Então, primeira prova a gente vai ver esses conteúdos. A cada aula, gente, eu vou passar um exercício, uma tarefa, certo? Vou postar no SIGA. Essa tarefa, vocês vão fazer ela à mão, né? Porque é um desenho, vocês vão ter que desenhar em uma única folha, pegar uma caneta, assinar próximo ao desenho. Não adianta querer pegar o desenho do colega, né? Pegar o desenho do colega e utilizar. Por quê? Porque eu vou receber esse arquivo. Então, mesmo que pegue o mesmo desenho e coloque um filtro diferente, deixe um preto e branco, outro colorido, enfim, eu vou ver. Semestre passado, eu peguei vários alunos fazendo isso, e o que aconteceu? Os 2 ficaram com 0. Certo? Então, cada exercício, cada aula eu passo um exercício, e esse exercício vale ponto. Então, não adianta querer pegar o do colega, porque eu vou ver, eu vou estar com um arquivo aqui, certo? Então, é uma coisa que não adianta. Depois que a gente tem as 4 semanas de aula, cada um com valendo ponto, né? A gente vai ter uma semana seguinte que vai ser uma prova, certo? E aí, a cada prova, eu vou combinar. Ó, gente, os exercícios vão valer 5 pontos e a prova vai valer 5. Ou os exercícios vão valer 6 e a prova 4. Não sei. A gente vai combinar, à medida que eu for colocando as atividades, tá? À medida que eu for colocando as atividades semanais, eu vou dizendo quanto vale cada um. Eu acho que quando eu coloco lá no SIGA, vocês já vão ver quanto vale aquela atividade. Certo? Então, ao final de cada aula, outra pessoa entrou. Ao final, vou parar a partilha de novo. Isis. Ai, eu neguei Isis, não acredito. Quem conhece Isis, pede para ela entrar de novo. Eu neguei ela sem querer, fui apertar no permitir. Alguém conhece Isis? Pronto, pede para ela entrar de novo, que eu estou aguardando. Não vou nem para apresentar. Professor? Oi. Foram todos os professores que optaram por retirar os tópicos mais, complexos das cadeiras? Não, não. Isso aí fica a critério de cada professor. Ah, sim, entendi. Porque
Mas eu e um pessoal aqui, a gente tava preocupado se ia, como é que eu posso dizer, danificar a nossa aprendizagem, alguma coisa assim, ia atrapalhar alguma coisa. Porque retirou esses conteúdos mais complexos, você está falando? Isso. Não, não. Essa parte do conteúdo mais complexo é porque, assim, a gente só retirou da primeira unidade, que é a geometria descritiva. E quando começar a dar aula, vocês vão ver que tem que ter uma imaginação muito, muito apurada, né, para entender algumas coisas, né? Aí a gente retirou já pensando nisso, porque muita coisa que a gente está dando aula, a gente tem uns equipamentos, uns planos em 3D que a gente mostra. Como a gente não tem aqui em casa, né, que a gente está dando aula em casa, a gente não tem como pegar para mostrar a vocês. É mais ou menos isso aí. Por isso que a gente retirou. Mas para comprometer o andamento de vocês, enfim, não, isso aí você não se preocupe. Certo? Isso aí ficou a critério de cada professor. Tá certo. Obrigado. Isis, próxima vez que você for entrar, você tem seu e-mail da UFESA? Isis? Gente, eu vou deixar minha câmera desligada para ver se melhora a internet. Isis, você tem o e-mail do @UFESA? Pronto, da próxima vez, tanto para cá quanto para as outras aulas, você entre com ele, porque eu tive que parar a apresentação para poder permitir a sua entrada, certo? Então, eu estou vendo que falta apenas 2 alunos, tá? Tem 29, tirando eu. Então, nós temos 28 alunos. Então, a turma está quase completa, ok? Vou voltar a apresentar. Então, voltando aqui, certo? Primeira prova, a cada aula a gente vai ter uma atividade que vai ser postada no SIGA e depois a gente faz uma prova. Essa prova também vai ser postada no SIGA-A, certo? E à medida das aulas a gente vai vendo quanto vale cada atividade. Qual o conteúdo da segunda prova? Escalas, escala gráfica, escala numérica. Vistas ortográficas, certo? Perspectiva isométrica e perspectiva cavaleira. Aí, mais uma vez, né, a cada semana, uma atividade, certo? E após isso, a nossa segunda prova. A segunda prova, vocês vão ver que, né, quem entendeu bem a primeira, a segunda já é bem melhor do que a segunda já é melhor do que a primeira. Terceira prova. Terceira prova é quando a gente vai entrar com desenho arquitetônico, certo? Então, vocês vão estudar planta baixa, cortes verticais, fachadas, planta de locação e cobertura, planta de situação, certo? Vão aprender vários conceitos na parte do desenho arquitetônico, certo? Então, a segunda prova é mais voltada para desenho mecânico e a terceira para o desenho arquitetônico, certo? Vão ver os tipos de papel para desenho, legenda, organização e arquivamento de projeto, certo? Então, a gente vai ter essas aulas, né? Cada aula vai ter um exercício e, após isso, né, teremos a terceira prova. E aí, as provas, eu coloquei aqui 50% das provas, 50% dos exercícios, tá? Porque, geralmente, vai ser essa proporção, mas pode ser que seja mais exercício ou valendo mais a prova. Mas eu acredito que os exercícios, se não for a proporção de 50, os exercícios vão valer mais, certo? Então, gente, ao final de cada aula, quando terminar a aula, nossos encontros, toda semana, no horário da aula, nós teremos encontros síncronos, né? Que é para quê? Para a gente tirar dúvidas sobre a aula passada. Aqui, no encontro síncrono, eu não tenho como dar aula prática.
eu não tenho como fazer um desenho e vocês estarem vendo eu desenhando, certo? É muito complicado para dar aula prática aqui na aula síncrona, tá? O que é que eu faço? Eu gravo as aulas, principalmente as práticas. E também gravei as aulas teóricas. Então, nosso encontro no horário de aula vai ser para ver o conteúdo teórico, né? Eu vou, mais uma vez, falar o conteúdo teórico, e mesmo assim, eu vou disponibilizar a aula gravada do Google Meet e vou disponibilizar também a aula gravada com os slides. E vou disponibilizar também a aula prática, né? Que a aula prática, né, vocês vão ter que assistir. Por isso que eu preferi gravar, porque é muita informação. Expressão gráfica, vocês vão ver que o desenho é muita informação. E uma aula depende da outra. Por exemplo, quem não assistir a aula de ponto, não vai entender nada quando chegar na aula de retas. Quem não entender retas, não vai conseguir fazer as atividades de plano. Então, uma aula depende da outra, certo? Uma aula depende da outra. Por isso que eu preferi gravar, né? Aí eu gravo essas aulas, posto elas no YouTube e coloco um link para vocês, certo? No SIGA. Então, a plataforma que a gente vai utilizar na disciplina vai ser o SIGA, ok? Vai ser o SIGA. Toda e qualquer informação vocês vão pegar lá no SIGA. As datas das provas, ou seja, após cada semana que vocês vão assistir às aulas, fazer os exercícios, né, vai ter uma semana que vai ser a prova. Então, essa prova, tá aqui as datas. Aqui é a turma 2, turma da segunda de manhã. Primeira prova vai ser 22 de março. Segunda prova, 26 de abril. Terceira prova, 24 de maio. Reposição, 31 de maio. E a quarta prova no dia 7 de junho, certo? 7 de junho. Ok? Então, como que vão ser essas provas? Essas provas vão ser do mesmo jeito das atividades, sendo que o tempo vai ser menor. Atividade, eu posto no final da aula, né? Quando termina a aula, eu já posto a atividade no SIGA e coloco 3, 4 dias para vocês me entregarem. Que é para vocês terem tempo de assistir às aulas, tá? Assistir às aulas gravadas, praticarem, fazer a atividade e entregar. Lembrando que essa atividade, assim como as provas, sempre vocês vão me entregar com uma foto, certo? Sempre vocês vão me entregar com uma foto e assinada próximo à questão. Eu não quero assinatura lá no canto da folha. Quando terminar tudo, vocês assinam, colocam o nome de vocês e a turma próximo ao desenho, certo? Então, eu vou colocar essas tantas atividades como as provas no SIGA, na modalidade de tarefas, certo? Que lá em tarefas eu coloco, é a única maneira de vocês conseguirem tirar foto e me encaminhar. Gente, em relação a essa foto precisa ser uma foto boa. Não pode vir fotos borradas, né? Foto com resolução ruim. Ah, professora, eu vou ter que comprar um celular? Não, não precisa. Com o celular que você tem, você vai escolher um ambiente na sua casa, né? Você vai ver ali a foto. Quando você passar para o computador ou para enviar, né, pelo celular, você vai ver, você dê um zoom na foto e veja se vai conseguir, né, se está com a resolução boa. Mas eu não tenho celular. Peça emprestado do vizinho, do colega, de alguém que tenha para você tirar essa foto e me encaminhar, certo? Não tem outra maneira. Como é desenho, eu preciso corrigir o desenho. E a única maneira é através de uma foto do desenho. Professora, eu vou escanear. Gente, quando escaneia, né? Quando escaneia, ela não vem colorida, ou vem, mas não vem boa. Se você... no semestre passado, tinha uma aluna que ela tinha um programa que ela escaneava e ficava muito bom. Para mim, tanto faz, certo? O que eu quero é que venha com a qualidade boa, certo? Venha colorido, com a qualidade boa, que dê para mim ver. Se eu precisar dar um zoom na questão, eu dei e eu consiga ver tudo, certo? Então, muito cuidado na hora destas fotos.
E, mais uma vez, não adianta querer pegar a foto do colega, colocar um filtro, colocar alguma coisa que não é. Nunca uma atividade é igual a outra. Nunca todo mundo começa no mesmo canto, certo? Agora, muito cuidado. Oi. Desculpa interromper. Não, pode No caso, a gente vai enviar só a foto, não manda em nenhum outro formato, não? Tipo, coloca Pode a ser foto em PDF. PDF, manda. Pode. Se ficar a qualidade boa, não tem problema. Pode colocar. É porque assim, eu não sei se dá para enviar a foto direto, entendeu? Uhum. Pelo Siga, eu não. Não, tem. Quando você vai selecionar o arquivo, pode colocar. O PDF é bom porque diminui o tamanho, então é mais fácil, né? Mas desde que quando gere o PDF, ele fique com uma qualidade boa, certo? Tá A certo. imagem com a qualidade boa, ok? Então não tem problema não, em PDF. Teve alguns que colocam no Word, ou manda só a imagem, não tem problema. Mas eu quero que fique com qualidade boa. Vocês tentam aí, procuram um local que tenha uma boa iluminação, certo? E vejam o possível melhor para que essa foto fique com qualidade boa. Então, tá aqui as nossas datas, ok? Das provas. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Papel milimetrado, né? Eu vou mostrar a vocês o que é que vocês vão ter que comprar. Gente, algumas referências. Eu coloquei aqui várias referências, mas o que a gente utiliza, que a gente segue, é os livros de Sattler, certo? São livros antigos, ó, de 1999, mas eles são os livros mais completos, certo? São os livros mais completos. Eu acho que é por isso, como aqui na oferta a gente utiliza esses livros de Sattler, que muito engenheiro passa em concurso, não só aqui, mas no Brasil, em concurso para desenho, né? Eles passam porque os livros de Sattler são muito completos. Então, a gente utiliza eles. Esses livros, eu vou disponibilizar eles em PDF no CIGA, mas vocês têm eles na biblioteca virtual, certo? Vocês têm esses livros. Quem mora em Mossoró também pode pegar eles na biblioteca de Mossoró, que tem eles. E aqui são outras bibliografias, a maioria deles tem na biblioteca virtual, que também servem, né, quando está estudando para a prova, também serve para tirar dúvidas e aprender o conteúdo. Vamos lá. Professor? Pode falar. Ah, não, tá bom, você já vai falar. Era isso aí que eu ia perguntar, quais os materiais. Sobre os materiais, né? Como eu falei, a disciplina, a gente vai trabalhar aqui com desenho técnico. Então, ninguém aqui vai desenhar à mão livre, certo? O que é que vocês vão precisar comprar? Comprar essa semana já, porque a partir da próxima semana vocês já vão ter atividades para fazer, certo? Então, essa semana eu não passo atividades, tá? Não vou passar para vocês terem tempo de comprar o material e a partir da próxima a gente já tem atividade valendo ponto. O que é que vocês vão comprar? Pades quadros, certo? Gente, eu esqueci de pegar meus materiais. Vocês esperam aqui um pouquinho. Eu vou parar aqui a partilha e vou pegar os materiais para vocês verem o meu. Só um
Ela foi pegar os materiais dela para mostrar para nós aqui quais os materiais dela. Pronto, peguei. Deixa eu colocar lá de novo. Tinha esquecido desse detalhe, de mostrar a vocês os materiais. Pronto. Vamos lá, pá de esquadros. O que é um pá de esquadros? Tá dando para ver aí na câmera? Sim. Pronto. Pá de esquadros. Esse aqui, certo? É o esquadro de 45 graus. E esse aqui é o esquadro de 30 ou 60 graus. Por quê? Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, certo? E aqui é o ângulo de 90. Esse daqui é o esquadro de 45 graus, porque ângulo de 45, ângulo de 45 e aqui o ângulo de 90, certo? Então, pá de esquadro são diferentes um do outro, um é 45 e o outro 30 ou 60, certo? Quando vocês forem comprar o pá de esquadro, não precisa comprar desses meus. Esse aqui é da marca Desertec, certo? Ele é caro, esse aqui é de acrílico, ele é muito bom, né? É um esquadro muito bom, mas ele é bem caro. Um pá de esquadro desse deve estar custando uns 60, 70 reais hoje, né? Deve estar por aí. Não precisa comprar desses. Existem esquadros baratos, certo? Que são bons, tá? Quando forem comprar também, evitem comprar uns esquadros que são bem fininhos. Nas livrarias tem uns kits que eles adoram vender, que vem um pá de esquadros, uma régua e um transferidor. Procurem comprar um pá de esquadros, tá? Que seja com a espessura do material mais grossa. Por quê? Porque a gente trabalha com esquadros passando retas paralelas. Então, para me traçar essas retas paralelas, eu preciso que um esquadro deslize sobre o outro. Certo? Quem trabalha com esquadro é isso, é um deslizando sobre o outro. Se ele for fino, no que eu for trabalhar, vai ficar deslizando e passando por cima. Então, vocês vão ter muita dificuldade em trabalhar. Então, procurem esquadros que sejam com a espessura mais grossa, ok? Então, pá de esquadros, vocês vão precisar de uma régua graduada de 30 centímetros. Então, essa daqui é a minha régua, tá? Pronto, as coisas dessa marca aqui, eu vejo que... Dá para ver aí qual é a marca? O Valeu, sei lá. WALEU. As coisas dessa marca, eu vejo que elas têm um preço bom, né? E tem a qualidade. Essa régua aqui, eu acho que na época foi R$5, R$6. Faz tempo que eu tenho, e ela é muito boa. A régua, gente, é o que mais se utiliza, o que mais vocês vão trabalhar vai ser a régua, certo? Então, tentem comprar uma régua de acrílico, não comprem as de plástico que tem, que caiu, quebrou. Por exemplo, essa régua aqui, não comprem essa régua. Se vocês olharem aí, vocês vão ver que ela já vem torta, ó. Ela já vem, já é torta. E quando vocês usam ela, a graduação dela aqui, no instante, começa a desgastar. E aí a reta fica toda cheia de dentinhos, né? O traço nessa reta aqui. Então, essa reta aqui, ó, ela é bem mole, bem flexível. Eu acho que ela é R$1.
ela não é boa, certo? Então, 50 centavos, R$1, mais ou menos, uma régua dessa. Tentem comprar uma régua melhor, tá? Como essa, que eu acho que ela foi uns R$5. Tem essas réguas aqui também, né? Que ela é de alumínio, ela é boa, tem uma durabilidade boa, mas caiu, amassou. Essa minha aqui já está amassada, não sei se dá para vocês verem, mas ela já está amassada. E também, assim, tem um grande problema, por quê? Porque ela não é transparente. Então, quando você está desenhando com ela, você não vê o que está abaixo dela, porque ela não é transparente. Certo? Então, a melhor régua é a de acrílico, certo? Dessas mais grossinhas, mais duras, veja que ela é bem resistente. E não é caro, régua não é caro. Ok? Transferidor. O transferidor, vocês podem comprar o mais barato que tiver, certo? Esse meu aqui, ó, ele é um transferidor de 360, ele também é da marca Desetec, certo? Foi quando eu, como eu trabalho com isso, né, desenho muito, e eu tenho que ter equipamentos bons, mas o transferidor vocês podem comprar qualquer um, porque a gente utiliza muito pouco, e transferidor não é para desenho, é só para medir ângulos, então você só precisa medir, certo? Você não precisa estar desenhando e riscando aqui ao redor dele. Tem até um aqui desses bem baratinhos, né? O meu tá bem surrado, tá até quebrado, mas serve. Então, o transferidor tanto faz ser o que é 360 ou 180, que é só a metade, certo? Com ângulo de 180, tanto faz. O de 360 eu acho melhor. Ok? Compasso. Gente, o compasso simples também. Vocês vão ver que na livraria tem compassos caríssimos e tem compassos simples. O meu aqui, certo? É um compasso simples. Eu utilizo muito pouco também o compasso, tá? Quando forem comprar o compasso, o que vocês precisam ver? Se ele tem uma abertura rígida. Tem uns que são muito folgados, que você abre, no que você gira, ele fica se abrindo. E o que vocês também precisam entender é sobre a ponta. Se quebrar a ponta, como é que troca? Né? Quando vocês forem comprar, vocês digam, e aqui essa ponta, se eu for comprar, trocar, o que é que eu vou ter que fazer? Certo? Como é que troca? Então, compasso simples também. Bloco de papel milimetrado. Isso daí é a coisa que eu peço que vocês tenham mais atenção. Por quê? Porque o papel milimetrado, no tamanho A4, existem várias marcas de vários modelos. O que é que vocês precisam olhar? Para a cor das linhas. Vou deixar aí bem perto. Ó. A cor das linhas, certo? Existe papel milimetrado que essas linhas aqui, a graduação dele, é muito escura, tá? São linhas muito escuras. Quando vocês desenham, nem vocês conseguem ver direito o que estão desenhando. Por quê? Porque a linha é muito escura. Então, quanto mais claro for a linha do papel milimetrado, melhor, certo? Quanto mais claro, melhor. Esse daqui é a marca... Tem VMP. Eu sei que o da marca Tilibra é muito bom, mas tem outras marcas também que tem a linha assim, clarinha, certo? Então, procurem um papel milimetrado que a linha seja clara. Além de ser cansativo para vocês que estão desenhando, tá olhando para uma coisa muito escura, também é cansativo para mim que vou corrigir. E ainda tem o agravante da foto, né? Que eu vou corrigir através de foto. Então, quanto mais claro, melhor, ok? E o tamanho A4, não precisa comprar no tamanho A3, não. Vão precisar ter um lápis grafite, aí tanto faz vocês terem lápis grafite ou a lapiseira, né, que é a que a gente chama de poli, aquela que a gente bota a ponta, tanto faz. Se for trabalhar com lápis grafite, ele tem que ter a ponta muito bem feita, certo? Por quê? Porque as linhas precisam ser bem finas, as retas que a gente trabalha precisam ser finas, né? Então, quem for comprar lapiseira, ou então usa que já tem, né? Pode ser 0,7 ou 0,5. Tem professor que exige que o aluno compre 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 e 1,6. Eu não exijo isso, vai ser o que vocês tiverem.
desde que sejam traços finos. E a ponta, né? A ponta seja uma ponta boa, que o traço fique escuro, tá? Para que no final do desenho eu possa ver. Ok? Possa contrastar o papel milimetrado e eu possa ver o que desenhou. E a borracha, que é o que a gente utiliza mais a borracha, no desenho a gente apaga mais do que desenha. Tem que ser uma borracha boa, gente. Tem que ser uma borracha que apague, certo? Não é uma borracha que borre, tá? Então, aquela borracha lá que a gente tinha, que era metade laranja e metade azul, aquela borracha não presta, certo? Que ela borra, ela não apaga. Então, procure uma borracha boa, que você apague realmente, não que borre o desenho. Ok? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre os materiais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, professora, Pode falar. qual é uma marca aí que você indica de borracha? Tipo, Borracha, eu uso as da Faber-Castell, uns que é vermelhinha, tem o plástico vermelho, mas é a que vocês tiverem, ela sendo boa, não tem isso não. Ok? Professora, e esse bloco desse papel aí, vem quantos? Vem, eu acho que vem umas 50 folhas nele. E a gente utiliza, como está no remoto, né? Talvez dê para a disciplina toda. Se não der, vai ficar faltando muito próximo de não dá e precise comprar outro, ou pegar a folha com alguém, quem mora na mesma cidade, comprar um divide, mas chega muito próximo de dar para a disciplina. Ok? Mais alguém? A régua pode ser de silicone, professora? A régua de silicone. Eu acho que dá certo. Nunca trabalhei. Eu não gosto, né? Para mim trabalhar assim com a silicone, que é negócio mole, eu não gosto. Mas eu acho que dá certo. Eu acho que não tem problema. Desde que ela seja transparente, você veja, mesmo que tenha umas coloridas, né? Mas mesmo que seja transparente, deixa para ver o que é embaixo. Sim, gente, outra coisa, o escalímetro, certo? Muita gente, quando vai comprar, compra um escalímetro. Não precisa comprar escalímetro, tá? O meu não tá aqui, eu não tenho nem para mostrar a vocês agora o que é um escalímetro. Mas não precisa comprar. O escalímetro, ele deve estar, hoje em dia, das marcas mais baratas, deve estar custando uns 20, 25 reais. Não precisa comprar. Quem quiser comprar para ter, na aula de escalas eu vou ensinar, né, como é que se usa, mas não precisa comprar. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos para o próximo. Horário da aula, gente, eu vou padronizar a aula começando às 8 horas da manhã, certo? Mesmo lá no horário, tendo 10 para as 8, né? 7h50, né? Começa? Ou 7h55. Alguma coisa assim, acho que é 7h55. No horário é 7h55. 7h55, né? Pronto, vamos padronizar às 8 horas, certo? Então, às 8 horas, todo mundo entrando no Google Meet para assistir a aula, tirar dúvida, tudo. Troca de turma. Eu acredito que essa semana vocês ainda vão poder trocar de turma. Né? Ainda tem um reajuste, né? Essa semana, para vocês. Quem não gostou, né? Quem não quer pagar a disciplina comigo, tem as turmas de Aécio, certo? Essa daqui já está cheia, a turma já tem 30 alunos. Não tem como permitir mais que alguém venha para cá. Mas quem quiser sair e ir para a turma de Aécio, pode ainda essa semana no reajuste, certo? Sobre as provas, apenas da sua turma, mas como as provas vão ser diferentes, certo, gente? As provas são diferentes, mas não tem como... Isso aqui se aplica para aula prática, né? Para aula presencial, aqui não. E a reposição é apenas se faltou. Como é que vai ser essa reposição?
Se o aluno não entregou os exercícios e não fez a prova, vai ter direito à reposição. Lembrando que a prova vai ser exercícios e a prova, né? Na semana de prova. Vão ser também mais tipos de exercícios, que vai ser valendo como prova. Se você entregou os exercícios e não fez a prova, o que é que vai depender se vai poder fazer reposição ou não? Né? Como são notas acumulativas, se tiver entregado mais de 50%, entregue, não é da nota, certo? Tiver entregue mais de 50% das atividades, então não tem direito à reposição, tá? Das atividades, juntando a prova, né? Da nota de tudo, do 10, se tiver entregue mais de 5 coisas valendo 5 pontos, não tem direito. O que é que eu aconselho? Reposição é uma prova. Eu vou postar no SIGA, né? Vocês vão ter 8 horas para ter acesso, depois fazer a prova e me devolver, né? Me devolver por e-mail. Me devolver postando no SIGA, certo? Então, eu aconselho que não façam reposição. Só em último caso, né? Se acontecer uma coisa muito grave, que durante aquelas 4 semanas, mais a semana de prova, não dê para fazer nada. Mas reposição eu não aconselho. Já que as atividades vão valer ponto e a prova, vocês vão ter mais tempo de fazer. Né? Mas acontece de um aluno precisar fazer reposição. Ok? Então, apenas dá a prova que faltou. Ok? Daqueles que entregaram menos de 50% das atividades totais. Meu contato, danielformiga@ufesa.edu.br. Gente, o horário de atendimento está lá no plano. No plano, eu coloquei o horário de atendimento para tirar dúvidas na quinta tarde e na sexta de manhã, certo? Então, teve dúvidas, manda e-mail para mim, para esse e-mail, certo? Agenda, professora, eu estou com dúvidas, eu quero tirar dúvidas com você, vamos agendar para quinta-feira, tal hora. E aí, eu mando o link pelo e-mail, mando o link do Google Meet e a gente tenta tirar essas dúvidas. A disciplina, ela tem monitor, certo? O monitor é Maíse, né? Eu vou até saber dela como é que tá aí para esse semestre, mas a gente tem um monitor, ok? Eu vou ver como é que tá, eu vou disponibilizar o contato dela. Ela, no semestre passado, ela disponibilizou o celular dela, ela criou grupo, né, para estar tirando dúvida. Eu não faço isso, por quê? Porque além da disciplina aqui, eu tenho a chefia de departamento. Então, eu sou bem atarefada, certo? Então, o WhatsApp é uma coisa, né, que o aluno perde a noção e quando é de madrugada, tem lá, quando eu disponibilizei aluno para meu telefone, para aluno, de madrugada eu acordava e tinha gente falando no WhatsApp. Era o tempo todo gente perguntando. Gente que ligou para mim de meia-noite. Ligou, professora, eu quero tirar uma dúvida. Por isso que eu não disponibilizo, certo? O meu número de telefone, tá? E aqui no remoto, a gente vai ter, vocês vão ter aula gravada, vocês vão ter um encontro síncrono para tirar dúvida, vocês vão ter a monitora, né? Que aí eu vou ver com ela se esse semestre ela vai disponibilizar celular ou não, ou se vai ser por e-mail, ou se vai ser a aula, por exemplo, a gente marca os horários e naquele horário ela vai estar lá para dar aula a vocês. Vou combinar com ela como vai ser. Próxima aula eu digo, ok? E é isso, né? Espero que vocês tenham entendido como que vai ser a nossa disciplina, ok? Qualquer dúvida, pode falar. Vou parar aqui a partilha. Pronto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não tenho nenhuma. Uma pessoa fala aqui, borracha plástica da Faber-Castell é muito boa. Tem a Jabic também. A borracha, vocês vão ver aí qual que é a melhor. Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Gente, percam a vergonha de falar. Não precisa ter vergonha, não. Outra coisa também, quando eu estou apresentando, eu não vejo o que vocês estão escrevendo no chat, certo? Então, quando eu estiver apresentando, quem tiver dúvida vai ter que falar, porque eu não leio, não tenho acesso ao chat na hora que está
tá apresentando. Uma pessoa que eu recomendo, Léo e Léo. Eu não sei o que é. Léo e Léo o quê, Leonardo? É uma marca? É uma marca essa daí. É a Marca marca do kit. de quê? Do kit de régua. Do kit, tem o kit de régua dessa Léo e Léo que é boa. Certo. Não conheço. Daniel, eu ia perguntar se quando a gente faz o exercício e a prova, que a gente for escanear e mandar, aí é só em grafite mesmo ou o final deixa de caneta? Só grafite, né? É, o desenho, todos os desenhos que vocês vão fazer é grafite. Por quê? Justamente porque vocês precisam apagar. Então, a gente utiliza do grafite. A caneta, eu quero só para que vocês assinem de caneta, certo? E tira a foto, eu escaneio e manda para mim. Entendeu? Mas os desenhos, tudo de grafite. Tudo de grafite, porque a gente apaga mais do que desenha. Alguém tem mais dúvida? Não, para mim ficou tudo claro. Depois eu vou me soltando, viu? Aos poucos você vai ficar enjoado da minha voz, que eu falo muito. Pelo menos vai ter alguém para interagir comigo. Eu gosto. Aluno tem que interagir. Ok? Então, eu vou colocar agora para apresentar. Só um minutinho. O início da nossa aula, tá? Para não ficar tudo para a próxima semana. Que é o estudo do espaço, que a gente vai ver hoje. Só um minuto. Tá todo mundo vendo a tela? Alguém tá... Tá. Sim, primeiro. Pronto, beleza. Então, hoje, aqui, vamos ver só o espaço. A aula de ponto vai ficar para a próxima semana, porque vocês não têm os materiais ainda. Então, aqui é só para dar uma introdução, e vocês já podem pegar o livro e ler toda essa parte aqui, certo? E ler essa parte. Vamos lá. Elementos de projeção. Primeira coisa, o que é um desenho? O que é que vocês acham que é um desenho? Como é que eu obtenho um desenho? Alguém quer falar? Todo mundo com vergonha? Como é que eu obtenho um desenho? Como é que surge um desenho? A partir de retas e pontos. A partir de retas e pontos, certo? O segmento similar de retas. Mas esses retas e esses pontos, eles vêm como? Né? Como é que as retas eu sabe aleatório? Como é que é? Num plano, né? Em determinado plano. Eles são traçados. Certo, muito bem. Vocês estão no raciocínio correto. Mas um desenho, para me obter ele, é através de uma projeção, certo? Através de uma projeção. Ou seja, para mim ter um desenho, eu preciso ter um objeto, tá? Eu preciso ter um objeto. Ou seja, para mim desenhar, eu preciso saber o que é que eu vou desenhar. Então, a primeira coisa que eu preciso é ter um objeto. Ah, eu preciso ter um objeto na minha mão? Não, eu preciso ter esse objeto, saber como é que eu vou desenhar ele, ó, na minha cabeça. Eu preciso saber o que eu vou desenhar, né? O que é que eu vou desenhar? Então, eu obtenho um desenho a partir da projeção de um objeto, certo? Então, a projeção de um objeto é a sua representação gráfica num plano. Então, um desenho é a representação gráfica de um objeto. Obtido como essa representação gráfica? Através da projeção deste objeto. Deu para entender? Quais são os elementos de projeção?
eu preciso ter um plano de projeção, ou seja, aquilo onde o objeto vai ser projetado. Preciso ter o meu objeto, projetante ou raio projetante e o centro de projeção. Esses são os elementos de projeção, onde a partir dele eu tenho a representação gráfica do desenho, do objeto, desculpe, a representação gráfica do objeto. Então, o desenho é a representação gráfica de um objeto em um plano, ok? Olha aqui um exemplo, tá? De um sistema de projeção. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma lanterna, certo? Que essa lanterna será o centro de projeção, levando lá para os elementos. Essa lanterna será o centro de projeção. A cadeira será o objeto, tá? A cadeira será o objeto. E o plano de projeção, aqui para esse exemplo, é a parede, certo? O plano de projeção é a parede, ok? A sombra da cadeira aqui vai ser o quê? A representação gráfica do objeto, certo? A sombra da cadeira é a representação gráfica do objeto, certo? Ah, professora, então eu vou ter que desenhar com a lanterna, vou pegar o objeto, botar uma lanterna para poder desenhar? Não, isso aqui é apenas para vocês entenderem um tipo de sistema de projeção, que é o sistema cônico de projeção, certo? Sistema cônico de projeção. O que é sistema cônico de projeção, certo? É quando o centro de projeção é próprio, ou seja, olhando aqui para esse exemplo, tá? A lanterna é o centro de projeção. E as luzes são os raios projetantes, certo? As luzes são os raios projetantes, que eles saem do centro de projeção, interceptam o objeto e projetam este objeto no plano de projeção, certo? Então, para esse exemplo, o centro de projeção é próprio. Por quê? Porque os raios projetantes, no caso aqui, os raios de luz, né, para esse exemplo, saem todos do mesmo ponto, ok? Então, a lanterna é o centro de projeção, os raios de luz são as projetantes, e a sombra do objeto, da cadeira, é a projeção do objeto em projeção. Gente, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Pronto, dar aula com criança em casa é complicado. Deixa eu voltar, partilhar. Só um minuto. Vamos lá, voltando. A lanterna é o centro de projeção, né? Os raios de luz são as projetantes, e aqui, ó, a sombra da cadeira, né, do objeto, é a projeção do objeto.
Então, para esse exemplo, o centro de projeção é próprio. Ou posso dizer também que ele é finito, porque partem do mesmo ponto, certo? Todos os raios projetantes partem do mesmo ponto. Para esse exemplo aqui, ó, o que seria esses raios aqui? Alguém pode me dizer? É a luz do sol. Ah, o Sol, certo? O centro de projeção seria o Sol. Então, quando o centro de projeção está a uma distância muito grande, tá, do objeto, a gente diz que ele é impróprio, ou está no infinito, certo? Veja que, para esse exemplo, os raios projetantes são paralelos. No outro exemplo, os raios projetantes formavam um cone, certo? Então, para este exemplo do Sol, o centro de projeção ele é impróprio ou infinito. E aí vai originar a projeção cilíndrica ou sistema cilíndrico de projeção, certo? Então, para esse exemplo, o centro de projeção está no infinito, né, que seria o Sol. Os raios solares vão ser considerados as projetantes. A cadeira é o objeto e a sombra da cadeira é a representação da projeção do objeto. Então, para esse exemplo, nós temos a projeção cilíndrica, certo? Ou sistema cilíndrico de projeção. A projetante vai ser a reta que passa pelos pontos do objeto e intercepta o plano de projeção, ou seja, o raio projetante parte do centro de projeção, seja ele finito ou infinito, próprio ou impróprio, certo? Vão interceptar nos pontos do objeto e projetar esse objeto no plano de projeção. Centro de projeção é o ponto fixo de onde partem ou por onde passam as projetantes, certo? E um ponto só vai se projetar num plano quando a projetante intercepta o plano de projeção, ou seja, aquela projetante tem que chegar até o plano. Então, a gente classifica as projeções de acordo com o centro de projeção. Se o centro for finito, vai ser o sistema cilíndrico de projeção. For infinito, sistema cilíndrico. Se for finito, sistema cônico. Certo? Então, infinito é o exemplo de quê? Da lanterna do Sol. Hein? Quando o centro é infinito. É do Sol. Do Sol. Infinito é o exemplo da lanterna, que vai ser o sistema cônico. Então, o sistema cônico de projeção. Raios projetantes partem do centro de projeção, que é o mesmo ponto, interceptam os pontos do objeto e projetam esses pontos no plano, certo? Ponto, intercepta, projeta o ponto, depois a reta, depois o plano. Olhando aqui para esse exemplo do sistema cônico de projeção, a projetante, ou seja, a representação do objeto está em verdadeira grandeza. Vocês sabem o que é verdadeira grandeza? Verdadeira grandeza é quando o tamanho do objeto, certo? Tem o mesmo tamanho da sua projeção. Então, este exemplo aqui, o objeto e a sua projeção têm o mesmo tamanho? Não, está amplificado. Não, né? Então, o sistema cônico de projeção, a projeção do objeto não é representada em verdadeira grandeza, certo? Agora, o sistema cilíndrico de projeção. O sistema cilíndrico, que é o exemplo do Sol, né? Então, vamos levar para esse exemplo do Sol. Os raios solares são raios paralelos, né? Mas, me diga uma coisa, o ângulo que eles inserem aqui na Terra, vamos dizer, no chão, né? No chão. Imagina aí uma quadra, um asfalto, o raio que ele insere, o ângulo dele é sempre 90 graus, como a gente mostrou lá no exemplo. O raio de sol.
Hein, minha gente? Não, né? O ângulo, a inclinação dos raios solares vai depender do dia, ou seja, da posição em que o Sol está em relação à Terra, né? Em relação àquele local. Então, as projeções, né? Assim como para o exemplo do Sol, elas podem ser sistemas oblíquos ou ortogonais. Por exemplo, que horas do dia que nós temos raios solares incidindo com 90 graus? Meio-dia. Meio-dia. Né? Tanto é que se você olhar para a sua sombra de meio-dia, ela vai estar embaixo de você. Em outros horários, por exemplo, 3 horas da tarde, a sua sombra, né, ela está atrás de você, na frente ou lado, depende da sua posição em relação ao Sol. Tá? E a sombra nunca é do seu mesmo tamanho. Né? A sombra, às vezes, ela é bem maior ou pode ser menor, depende da inclinação do Sol. Certo? Por isso que nós temos o sistema cilíndrico oblíquo e o sistema cilíndrico ortogonal. O que é o sistema cilíndrico oblíquo? Quando os raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto e projetar ele no plano de projeção. Mas a sua projeção, a projeção deste objeto, também não está em verdadeira grandeza. Tá? O tamanho é bem próximo, mas ela não está em verdadeira grandeza. Para esse exemplo aqui, para essa imagem, até está parecendo que é, né? Que é o mesmo tamanho, o objeto e a sua projeção, porque aqui eles estão próximos, mas não é. Certo? Então, o sistema cilíndrico oblíquo não projeta um objeto em verdadeira grandeza. Os raios são paralelos, mas eles são ângulos diferentes de 90 graus. O sistema cilíndrico ortogonal é aquele que, sim, projeta um objeto em verdadeira grandeza. Os raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto e projetar esses pontos no plano. A projeção deste objeto vai estar em verdadeira grandeza, certo? Então, o sistema cilíndrico ortogonal, esse sim é o que projeta um objeto em verdadeira grandeza. Vocês entenderam a diferença aí entre os 3 sistemas? Alguém não entendeu? Tem alguém com dúvida? Pode interromper e perguntar, tá, gente? Pode interromper e perguntar, ok? Eu acho que alguém entrou na aula. Eu vou ter que parar a partilha de novo para permitir. Ah, deu certo. Não precisei parar. Ok? Entenderam a diferença entre os 3 sistemas? A diferença entre o sistema cilíndrico e o cônico está o quê? No centro de projeção. Sistema cônico, centro de projeção, ele é finito. Sistema cilíndrico, o centro de projeção está no infinito e os raios são paralelos. Mas dentro do sistema cilíndrico, a gente tem o oblíquo, quando os raios são oblíquos, e temos o ortogonal, que é quando os raios são 90 graus. Qual é o sistema que representa o objeto em verdadeira grandeza? Ortogonal. Qual é? Sistema cilíndrico ortogonal. Ok? Por isso que, para representação de objetos, a gente vai se basear no sistema cilíndrico ortogonal. Certo? Para representar um objeto, eu vou depender do sistema cilíndrico ortogonal. O que é que nós estamos vendo aqui, ó? Nós temos 2 objetos diferentes. Mas o que é que está acontecendo com a sua projeção? As projeções são o quê? São iguais, né? Temos 2 objetos diferentes, certo? Que eles estão representados no sistema cilíndrico ortogonal, 2 objetos diferentes, mas quando eu olho aqui para o plano, né? Para a representação gráfica desses objetos, eu tenho
figuras iguais, desenhos iguais. Como é que eu resolvo esse problema? Quem pode me dizer? Quem pode dar uma dica? Deitando eles, não? Mudando a posição do objeto. Para esse exemplo, sim. Para esse exemplo, sim. Né? Para esse exemplo, se eu mudar a posição do objeto, vai ficar com figuras diferentes. Mas aí, se fosse outro objeto que mesmo eu mudando, ficasse igual, como eu resolveria? Mesmo eu girando ele ficasse igual. E vejam também que mudar a posição do objeto, certo? O que aconteceria com a minha projeção? No caso, teria que mudar o lugar de projeção, não? Mudar o ângulo da projeção. Mudar o ângulo de projeção é mais correto. Quando a gente está trabalhando com desenho, certo? O objeto, ele não pode mudar. Ele não pode ser mexido, certo? Não muda o ângulo. Quem muda é a posição do observador, certo? Ou seja, o que tem que mudar, o correto, é o ângulo, certo? O ângulo de projeção, tá? Então, o objeto, ele sempre permanece parado. O que muda é a posição do observador, ou seja, a posição dos raios projetantes é o que muda. Mas se os meus objetos, como eu não mudo, se eles estivessem na outra posição, certo? Os raios ia acontecer o mesmo problema. Então, como resolver esse problema? É através do sistema mongiano de projeção. Né? O sistema mongiano foi criado pelo matemático francês Gaspard de Monge, certo? Que ele se baseou no sistema cilíndrico ortogonal para criar o sistema mongiano de projeção, tá? Então, o que é o sistema mongiano de projeção? Tá? O que é o sistema mongiano de projeção? Vão ser raios projetantes partindo de duas posições diferentes. Certo? Raios projetantes partindo de duas projeções diferentes. Então, eu olhando aqui para o espaço, eu vou adotar dois planos de projeção, certo? O sistema mongiano, ele trabalha com dois planos de projeção, um plano horizontal e um plano vertical, tá? Um plano horizontal e um plano vertical. Então, tá aqui o meu objeto e agora eu consigo resolver o problema, né? Por quê? Porque para o mesmo objeto, eu tenho uma projeção horizontal e tenho uma projeção vertical. Então, quando a gente for trabalhar com objetos, nós vamos ter mais de uma projeção. Projeção horizontal é quando os raios projetantes partem do infinito, vão inserir no plano, no objeto, e projetar ele no plano horizontal. Então, projeção horizontal é aquilo que é projetado no plano horizontal. Projeção vertical, os raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto, projetar ele no plano vertical. Então, aquilo que é projetado no plano vertical é a projeção vertical do objeto, certo? Então, o sistema mongiano, ele utiliza dois planos de projeção para projetar os objetos, certo? Dois planos de projeção. Então, o objeto tem a sua projeção horizontal e a sua projeção vertical. Então, quando eu utilizo dois planos de projeção, eles se intercalam, né, eles se cruzam, eu obtenho aqui o espaço, certo? Então, aqui nós temos o espaço. Então, nós vamos trabalhar com objetos projetados no espaço e em épron, ok? Próxima aula eu explico para vocês o que é épron, certo? Então, vamos entender hoje o que é o espaço, certo? O espaço vai ser o cruzamento de dois planos, o plano horizontal com o plano vertical. Quando esses planos se cruzam, eu obtenho a minha linha de terra, certo? Linha de terra, tá? Que linha de terra eu posso chamar também de π',
né? Lá na aula prática, eu gravei uma aula falando sobre espaço e eu mostro cada coisa. Plano horizontal eu posso chamar de plano pi, e plano vertical eu chamo de plano pilinha, certo? Um pi, né, com um apóstrofo, pilinha. Ok? Então, plano horizontal, plano pi, plano vertical, pilinha. Quando eles se cruzam, obtém uma reta, que eu chamo de linha de terra, pi, linha pi, ou seja, a linha de terra tanto pertence ao plano horizontal quanto ao plano vertical. Ok? A linha de terra vai dividir os planos em semiplanos, certo? Em semiplanos. Então, o plano horizontal, ele vai ter dois semiplanos. O semiplano horizontal anterior e o semiplano horizontal posterior, certo? Semiplano horizontal anterior, que fica à direita da linha de terra, e semiplano horizontal posterior, que fica à esquerda da linha de terra. Isso é olhando o espaço na posição em que ele está. E o plano vertical vai ser dividido em dois semiplanos também. Semiplano vertical superior, que está acima da linha de terra, e semiplano vertical inferior, que está abaixo da linha de terra, certo? Como que eu vou chamar ele? Semiplano horizontal anterior, eu vou chamar de pi-A. Semiplano horizontal posterior, eu vou chamar de pi-P, tá? Semiplano vertical superior, eu vou chamar de pilinha S. Tudo que for vertical sempre vai ter uma linha, ou seja, um apóstrofo. Eu digo linha porque é mais fácil. Vocês vão ver que na literatura usa linha. Porque eu não vou ficar dizendo pi apóstrofo S, né? Então, usa linha. Então, pilinha S. Abaixo, nós temos o semiplano vertical inferior, que eu chamo de pilinha I, certo? Então, no espaço, eu tenho 4 semiplanos, ok? O espaço entre um semiplano e outro, eu chamo de diedro, ok? Então, no espaço, nós temos 4 diedros. Primeiro diedro está entre pi-A e pilinha S. Segundo diedro, entre pi-P e pi-linha S. Terceiro diedro, entre pi-P e pilinha I. Quarto diedro, entre pi-A e pilinha I. Ok? Entenderam? Alguma dúvida sobre o espaço? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, tem como repetir aí o que é o diedro, por favor? Certo. Diedro vai ser esse espaço. Tá vendo aqui o semiplano e o outro? Então, o diedro é esse espaço aqui, ó. Tá? Entre o semiplano e outro. O objeto, ele vai estar aqui no espaço. Ele vai estar em algum diedro. Tá? O espaço, gente, ele é infinito. Certo? Então, isso aqui, vocês vão considerar que é infinito. Ah, o espaço, onde é que existe? Não, vocês vão considerar isso na cabeça de vocês. Ok? Na cabeça de vocês. Deixa eu só botar aqui. Professora, então esse diedro é tipo a formação de um ângulo, né? Entre os semiplanos. Não, olha aqui para essa figura aqui. Aqui eu tenho um ponto que está no espaço, certo? Então, veja, olha, está no espaço, ou seja, nem está sobre o plano horizontal, nem está sobre o plano vertical. Ele está no primeiro diedro. Esse ponto A, ó, esse pontinho aqui, está no primeiro diedro. Esse ponto B está no segundo diedro. Esse ponto C está no terceiro. Esse ponto D está no quarto diedro. Deu para entender agora o que é diedro? Deu para entender? É a distância, né, entre um plano e outro. É o espaço, realmente, entre um semiplano e outro. Eu entendi. Entendeu, né? Alguém mais com dúvidas sobre o espaço? Ninguém mais com dúvida sobre o espaço? Então, a aula de hoje era até aqui, certo? Só para vocês entenderem o que é um sistema de projeção, a gente desenha a partir do sistema cilíndrico ortogonal, mas aí o que acontece se eu utilizar só o sistema cilíndrico ortogonal? Eu só tenho um
ângulo, os raios projetantes só vão inserir, ó, em planos horizontais ou verticais. Então, pode acontecer de nós termos objetos diferentes, como eu tenho só uma projeção do objeto, né? Objetos diferentes com projeções iguais. Então, o sistema mongeano de projeção, eu tenho duas projeções. Então, a gente vai trabalhar sempre com, no mínimo, duas projeções de um objeto, tá? E aí, o sistema mongeano utiliza dois planos de projeção que dá origem a um espaço, né? Então, o espaço, quando os planos se cruzam, eu obtenho a linha de terra, e a linha de terra vai dividir os planos em semiplanos. E o espaço entre o semiplano e outro eu chamo de diedro. Procurem o capítulo, no caso, o capítulo 2 do livro, que eu vou postar no SIGA, certo? O capítulo 2 do livro, que ele, né, tem toda a teoria falando sobre o espaço. Então, eu quero que vocês leiam esse capítulo 2, né, até onde fala de espaço, certo? Onde fala de espaço, diedro, tudo isso. Ok, gente? Ok. Professor, você vai disponibilizar hoje o livro? Hoje eu coloco o livro no SIGA, vou colocar essa aula também no SIGA, certo? Vou colocar essa aula no SIGA, essa aula que está sendo gravada, e também já vou postar a aula teórica sobre espaço, certo? Também já vou postar essa aula sobre espaço. Oi? O slide também vai colocar? Posso colocar os slides também. Pronto. Melhor quando for estudar? Pronto, certo. Obrigada, viu? Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? No momento, eu não. Alguém falou. Em relação ao papel, não é quadriculado, é milimetrado, certo? Eu posso imprimir esse molde em uma folha A4 para impressora. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que não fica legal se você imprimir. Por quê? Porque quando você imprimir, vai imprimir com linhas pretas. E quando você for desenhar, você vai desenhar sobre as linhas. Não vai dar para ver o lápis grafite sobre esse aqui. Sobre essas linhas. Entendeu? Então, por isso que eu acho que não dá certo. Você vai ter que comprar o papel milimetrado mesmo. Ok? Mais alguma pergunta? Os exercícios que você vai passar é durante a aula ou depois, quando acabar a aula, você passa um exercício? Quando termina a aula, eu coloco no SIGA. Certo. Mas aí coloco 2 dias, 3 dias para entrega. Porque vocês vão ter que assistir a aula teórica ainda, que é gravada, que eu não tenho como desenhar aqui e vocês verem. Não vai ser uma resolução boa. Entendeu? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Entendi. Vai ter exercício não, né, hoje? Não, não vai ter exercício porque você ainda não tem material. Então, só a partir da próxima semana. Mas eu quero que vocês leiam o capítulo 2, que fala de ponto. Que lá, acho que a metade dele é só falando sobre o espaço, sobre o sistema de projeção, e fala de espaço. Tem que entender muito bem essa aula, entender o que é espaço, porque próxima aula eu não vou voltar para estar explicando o que é diedro, o que é espaço. Eu já começo falando sobre isso, certo? Então, para poder entender a próxima aula, tem que saber muito bem o que é espaço, o que é diedro, qual o semiplano, certo? A posição dos diedros. Ok, gente? Ok. Quando você disponibilizar o livro, eu vou ler lá. Vou estudar. Pronto. Vou colocar agora no SIGA. Então, aproveite que a aula hoje é até às 11h30, né? Aproveite para ir ler esse material agora no SIGA para vocês. Certo? E já vou botar também o link da aula, dessa aula de hoje. Vou postar, esperar postar no YouTube e já coloco. Então, é isso. Tenham um bom dia e tenham um bom semestre, né? Boas aulas.
Não pensem que porque as aulas são remotas vai ser mais fácil, vocês vão ter que estudar menos, vocês vão ter que estudar muito mais. Pelo contrário, vocês vão ter que estudar muito mais, porque é muita coisa que a gente não consegue passar aqui pelo computador. Então, muito professor dá muito texto para ler, passa atividade, para poder compensar esse fato de ser remoto, né? Então, estudem, se concentrem, não desistam, né? Não desistam da disciplina, não desistam do curso, né? Que vai valer a pena, espero que isso passe logo, né? Alguém aqui já teve o Covid? Alguém já teve Covid? Repreendido. Não tive, não. Só pessoas próximas da minha família. Só quem? Algumas pessoas. Meu avô teve, mas eu não tive. Meu tio também, não tive, não. Até agora eu também não tive. Graças a Deus, também não tive. Ninguém da minha família, nem meus pais, ninguém teve até agora, assim. Não, meu irmão, desculpa, meus irmãos tiveram. Mas foi bem no início. Bem no início, por isso que eu nem lembrava mais, mas eles tiveram. Ok, gente? Então, bom semestre, boas aulas. O Covid está aí, não é brincadeira, tem que ficar em casa mesmo, tem que se isolar, tem que fazer isolamento social, porque tem a nova cepa, né? E está vindo-se com um comportamento diferente das outras, certo? Então, por isso que a gente precisa continuar com nossa aula remota, né? Então, é isso, bom dia, tchau. Coloco já as coisas no CH, certo? Tchau, bom dia. Tchau, professora. Foi um prazer lhe conhecer.